Aprendendo a ter empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Na psicologia, a empatia pode ser definida como a qualidade de sentir e compreender as perspectivas, ações, reações, sentimentos e emoções alheias. Ser uma pessoa empática é saber ouvir, refletir sobre os pontos de vista do outro e ser capaz de entender melhor por que diferentes pessoas reagem à mesma situação de maneiras tão distintas. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Que nesses próximos minutos você consiga enxergar a vida sob uma nova ótica, que você consiga enxergar o outro de uma maneira diferente e que você saia desse vídeo mais motivado, mais feliz, mais sábio e mais leve. O objetivo desse canal é descomplicar a sua vida e te ajudar a vencer os desafios diários. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para que você seja avisado quando nós postarmos novos vídeos aqui. A empatia faz parte de uma das competências da inteligência emocional. Existem outras competências como autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gestão de relacionamento. A empatia se enquadra nesse conjunto da consciência social e ela tem a ver com a habilidade de se conectar e se relacionar com outras pessoas. Ter empatia é se colocar no lugar do outro, é procurar compreender o que o outro está sentindo. E isso é um componente essencial na construção de relacionamentos saudáveis. Na escola, no campo afetivo, na família, no ambiente de trabalho, na comunidade onde você vive. Por isso, quanto mais cedo nós desenvolvermos a empatia, mais facilidade nós teremos para administrar a nossa própria vida. A verdade é que cada um de nós tem perspectivas diferentes sobre os fatos da vida. Mas todos nós experimentamos alterações de humor, todos nós estamos sujeitos a sentirmos dores, a termos emoções, alegrias, tristezas, mágoas. A empatia, ela apenas nos permite ampliar os horizontes, para podermos enxergar aquilo que acontece dentro de nós na vida do outro. E assim nós conseguimos trocar experiências e muitas vezes aprendemos a lidar melhor com os nossos próprios medos. Por outro lado, a falta de empatia leva a conclusões precipitadas, a julgamentos muito rígidos e à intolerância. E isso acaba se refletindo em conflitos, em sentimentos ruins e a um consequente desgaste nos nossos relacionamentos. Para muitos, ver outra pessoa sofrendo e reagir com indiferença ou até mesmo com hostilidade parece totalmente incompreensível. Só que o fato de algumas pessoas reagirem dessa forma demonstra que a empatia não é necessariamente uma resposta universal ao sofrimento dos outros, mas sim uma habilidade que precisa ser desenvolvida ao longo da vida. Antes de continuar ouvindo essa mensagem, tem uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Você é uma pessoa empática? Existem alguns sinais que ajudam a identificar se uma pessoa tem empatia ou não. Se você se identifica com a maioria dessas afirmações que eu vou fazer aqui, é provável que você tenha a empatia muito bem desenvolvida. Por exemplo, você tem interesse genuíno
em ouvir o que os outros têm a dizer? Outra pergunta: as pessoas procuram você quando querem desabafar, pedir conselhos e contar problemas? Você é bom em perceber como as outras pessoas estão se sentindo? Você percebe isso com facilidade? Quando acontecem eventos trágicos no mundo ou injustiças, essas coisas fazem você sofrer? E a última pergunta: você se preocupa profundamente com outras pessoas? Se você conseguiu identificar traços do seu comportamento nessas perguntas que eu fiz aqui, talvez você já tenha dentro de você uma empatia suficiente para que você tenha bons relacionamentos. Agora eu vou dizer algo que é muito importante em relação à empatia. Embora ela seja importante e necessária, também é preciso saber dosar a empatia. Preocupar-se com o bem-estar dos outros é sim um sinal de bondade, de inteligência emocional, mas permitir que essas preocupações alheias tomem conta da sua vida e prejudiquem a sua saúde mental também é um extremo perigoso. Por isso, nós temos que buscar o equilíbrio sempre. A maneira como as pessoas percebem o mundo ao redor é influenciada por uma série de vieses cognitivos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes atribuem as falhas de outras pessoas a características internas, enquanto atribuem as próprias falhas a fatores externos. A falta de empatia pode levar as pessoas à desumanização. Muitas pessoas caem na armadilha de pensar que pessoas diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes, de países ou que tenham ponto de vista diferentes, não sentem ou não se comportam da mesma maneira que eles. E isso é particularmente comum nas situações que envolvem distância física. Por exemplo, muitas pessoas, quando assistem a um documentário sobre desastres e conflitos em países estrangeiros, as pessoas podem ser menos impelidas a sentir empatia, por acreditarem que aqueles que estão sofrendo são fundamentalmente diferentes de si mesmas. Para finalizar, eu quero deixar aqui algumas dicas para você praticar a empatia, porque ela é uma habilidade que você pode aprender e fortalecer. Aprenda a ouvir as pessoas sem interrompê-las. Preste atenção à linguagem corporal e a outros tipos de comunicação não verbal que são expressados pelas pessoas. Tente entender as pessoas, ainda que você não concorde com elas. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre elas e suas respectivas vidas. Pratique regularmente o exercício de se colocar no lugar do outro, imaginando como seria estar na pele daquela pessoa e tentando entender por que ela agiu de uma determinada maneira, por que ela teve aquela reação, por que ela falou daquele jeito. E lembre-se sempre, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vire a página e recomece. Todas as pessoas que têm o hábito de ler já sentiram aquela sensação de precisarem urgentemente acabar um capítulo depressa, para poderem ler o que vinha a seguir na história. Seja por pura ansiedade e aflição, pois não sabiam se algo ruim havia acontecido com o seu personagem favorito, ou seja por pura empolgação, pois a história estava tão boa que essa pessoa mal via a hora de continuar a ler.
E em nossa vida é assim também, não é mesmo? Tem momentos em que estamos motivados, estamos empolgados por algo de bom que vai acontecer conosco, que nem conseguimos nos conter e mal conseguimos dormir de tanta animação. Por um outro lado, tem momentos em que as coisas estão tão ruins, incertas e preocupantes, que tudo o que gostaríamos é que acordássemos e percebêssemos que tudo não passou de um longo pesadelo. Se a nossa vida fosse um livro, volta e meia nos encontraríamos nessa situação, de querermos virar a página para vermos o que vem a seguir. Mas o que nós não percebemos, na maioria das vezes, é que, de um jeito ou de outro, a nossa vida é sim como um livro. Mas não apenas um livro que estamos lendo e observando os fatos se desenrolarem, mas sim um livro que eu e você estamos escrevendo. Virar a página é aquilo que todos nós queremos fazer quando estamos buscando por uma mudança, por um recomeço. Só que, como eu disse no início, não é possível virarmos a página em nossa vida da mesma maneira que fazemos quando estamos lendo um livro. Pois quando se trata da nossa vida, nós não somos apenas leitores, mas sim escritores. Todas as nossas atitudes, nossas escolhas, nossos passos e intenções, tudo isso que fazemos é como se estivéssemos escrevendo a nossa história. Porém, nem sempre fazemos as melhores escolhas, nem sempre temos as melhores intenções e nem sempre conseguimos agir com as melhores atitudes. Vamos escrevendo uma história cheia de erros, cheia de péssimas decisões, andando por caminhos sombrios, até que a nossa vida chega num ponto tão crítico que em nossa mente fica claro que a nossa história chegou ao fim e que a partir dali não há mais nada para ser feito que possa restaurar aquilo que foi perfeito e consertar o que foi quebrado. Mas isso não é verdade. De fato, muitas vezes, nos encontramos em situações em que parece que não há mais nada a ser feito, que chegamos ao fim da linha. Mas a vida é cheia de surpresas e oportunidades que podem nos surpreender e nos permitir recomeçar. Por mais que você tenha cometido erros e tenha escrito partes de sua história das quais você não se orgulha nem um pouco, veja só, você ainda tem o lápis e o papel em suas mãos, pois você ainda está aqui, você ainda está vivo. Então não desista de continuar e não tenha medo de tentar mais uma vez. Às vezes, tudo o que precisamos é virar a página e começar de novo, como se estivéssemos escrevendo uma nova história. É importante lembrar que a vida é uma jornada e que não importa quantos erros cometemos ou quantas vezes caímos, sempre podemos nos levantar e seguir em frente. É claro que o que foi escrito no passado, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, não serão apagados. E tudo o que plantamos, nós iremos colher, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Talvez as coisas ao seu redor vão continuar acontecendo normalmente e tranquilamente, mas em seu interior você vai sentir uma pressão muito forte, um medo avassalador. E talvez essa seja a consequência de alguns ou de algum dos seus erros, pois isso já será o suficiente para te fazer repensar tudo e mudar de atitude de uma vez por todas. Porém, mesmo com o passado já escrito e definido, nós ainda temos um futuro pela frente, uma página em branco, apenas esperando para que eu e você comecemos a escrever nela. Para isso, é importante deixar o passado para trás e se concentrar no presente. Aprender com os erros e as falhas do passado, mas não se prender a eles. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios do presente
e traçar um novo caminho para o futuro. É preciso desenvolver a sua confiança, buscar o autoconhecimento e aprimoramento pessoal para se tornar a melhor versão de si mesmo. Além disso, é importante lembrar que recomeçar não significa começar do zero. Todas as experiências que tivemos até agora nos moldaram e nos ensinaram algo, e isso pode ser usado como uma vantagem para a próxima fase da nossa vida. Não devemos ter medo de tentar coisas novas e diferentes, de sair da nossa zona de conforto e buscar novas oportunidades. É preciso ter a mente aberta e estar disposto a aprender e crescer. E entender que esse medo que nós sentimos nada mais é do que uma tentativa inconsciente de proteção. Uma tentativa que nós temos de tentar prever uma atitude ruim que poderíamos ter, ou um erro que poderíamos cometer. Mas não existe forma de assegurarmos que vamos acertar em tudo. Afinal, eu e você não somos perfeitos. Na verdade, estamos longe disso. A única certeza que podemos ter é a de que, mesmo que venhamos a errar, vamos errar tentando acertar. E mesmo que algumas atitudes que tenhamos sejam erradas, a nossa consciência estará limpa, pois saberemos exatamente das nossas reais intenções. Então não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de tentar de novo e de virar a página. Pegar o seu lápis firmemente e recomeçar a escrever a sua história. Precisamos de poucas coisas para conseguirmos viver bem, não é mesmo? Precisamos estar alimentados, precisamos estar saciados e precisamos dormir. Essas são as coisas básicas que precisamos. Mas sabe outra coisa que precisamos e nem sequer sabemos disso? Coragem. Para viver é necessário coragem e para recomeçar também. É necessário termos coragem para viver a vida em sua intensidade máxima. Pelo simples fato de que é necessária muita coragem para se levantar após toda queda e insistir em continuar. Você sabia que você é mais corajoso do que você pensa? Sabia que existe uma força imensa em seu interior que sempre faz a diferença na sua vida? Talvez ao ouvir isso você fique um pouco desacreditado, mas pense sobre você mesmo com um pouco mais de carinho e sensibilidade e reflita sobre quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro depois de um dia difícil e mesmo sabendo que você não havia dado o seu melhor naquele dia, você ainda assim respirou fundo e pensou: eu vou tentar novamente amanhã. Você entende o quanto de coragem você precisa ter para recomeçar e para seguir caminhando, mesmo depois de tantas falhas? Por isso, eu posso dizer que você tem sim uma coragem latente dentro de você, pois você aqui, em um dia como este, ouvindo um conteúdo sobre tentar novamente, isso é a prova definitiva de que você é forte. O fato de que você quer continuar, quer recomeçar e tentar de novo. É necessário termos coragem para olharmos nos olhos das pessoas que amamos e deixarmos isso bem claro, pois infelizmente temos a coragem de dizer todo tipo de crítica àqueles com os quais temos intimidade, mas não temos a coragem de elogiar, de demonstrar carinho ou apreciação. Ou seja, é necessário ter coragem para amar e para demonstrar todo esse amor. A maioria das pessoas pensa o contrário, não é mesmo? Pensa que temos que ter coragem quando vamos expressar raiva, ódio e descontentamento. Mas pare para pensar um pouco no mundo em que vivemos.
Pense em todas as notícias que saem todos os dias. Pense em todo tipo de briga que você já presenciou ao longo da sua vida. E me diga, no mundo atual, é mais fácil demonstrar amor ou ódio? Amar e espalhar amor é um ato de coragem e bravura nos dias de hoje, pois estamos vivendo tempos de puro ódio, onde a inveja, a fofoca, a crueldade e a raiva são os únicos sentimentos que parecem ser permitidos de serem compartilhados com as outras pessoas. Seja corajoso, nade contra a maré e demonstre amor, carinho e apreciação verdadeira para as pessoas. É mais simples nós vivermos olhando para tudo aquilo que nos machucou, que nos marcou de forma negativa e que nos prejudicou ao longo da nossa vida e ficarmos presos a isso, justificando as nossas falhas e defeitos em cima do nosso passado. Por isso é necessário ter muita coragem para nos desapegarmos do passado e seguirmos adiante na construção do futuro que queremos criar. É um processo diário, esse de entender que algumas coisas ruins aconteceram em sua vida e que de fato algumas pessoas te prejudicaram e a vida não foi justa com você em alguns momentos. Mas entender também que o único lugar onde o passado existe é lá atrás. Ou seja, o passado não existe mais neste momento. Então, viver apegado a ele é uma perda de tempo e só te prejudica, pois não resolve aquilo que ficou no passado e também não te deixa caminhar para o que está te esperando no futuro. O passado ruim só serve para uma coisa: ser exemplo daquilo que não devemos mais fazer ou dizer, ou para ser um exemplo daquilo que não vamos mais aceitar em nossa vida. E isso também é um daqueles tipos de coisa que exigem muita coragem. O ato de filtrar e selecionar aquilo que você quer permitir que entre em sua vida. Dizer não está ficando cada vez mais difícil, pois por conta de toda a facilidade que as pessoas têm com a tecnologia, onde elas têm acesso a qualquer tipo de conteúdo a qualquer momento, parece que todos estamos desaprendendo a ouvir não. E não estamos acostumados a sermos contrariados, e por isso vamos exigindo que as pessoas aceitem aquilo que elas não querem, como também vamos aceitando o que não queremos, apenas para não nos indispormos com os outros. É preciso ter muita coragem para ser autêntico e não aceitar aquilo que você não quer. Como também é preciso ter muita maturidade para entender e respeitar o espaço do outro. Eu falei aqui uma porção de coisas que exigem coragem de você para acontecerem em sua vida. Mas como eu disse no início desse vídeo, você tem essa coragem, pois você está de pé mais um dia e está disposto a fazer essa oportunidade ser definitiva em sua vida. Então, siga firme, tenha coragem e tente novamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: eu tenho coragem.